Graça e paz a todos. Deus abençoe a vida de cada um. Boa noite. Estou um pouco trêmulo, mas eu creio que o Senhor ele vai falar conosco nesta noite, amém? E antes de eu começar a trazer a palavra, Deus falou muito forte a respeito de ontem, né? A respeito do discipulado que está tendo dia de terça-feira. E ontem, Deus, ele, através da vida do Mateusão, ele trouxe, né, o testemunho da vida dele, que foi muito forte, né? E eu até falei para o Mateus que aquilo que ele testemunhou da vida dele nos homens, a juventude, os jovens de hoje precisam ouvir aquilo que Deus fez na vida dele. Porque é muito forte, igreja. E desde quarta-feira passada, Deus está colocando uma palavra no meu coração. E o pastor Washington, ele me chamou, deu a oportunidade hoje. Queria agradecer primeiramente a Deus, o pastor Washington, a pastora Maria, de poder estar trazendo a palavra nessa noite. E ontem, né, no discipulado de homens, a palavra que o Mateus trouxe, o testemunho dele foi muito forte. E desde quarta-feira passada, o Senhor está falando comigo a respeito de coração. E hoje, no início, já está falando desde o início coração também. E eu creio que o Senhor ele tem muito para falar para a gente, mas eu falo para vocês que vai ser breve a palavra, porque é mais o agir e o mover do Espírito Santo. Porque no início já o pastor Mateus ele falou a respeito, né, de autoridade. E autoridade, quando a gente está perto de uma autoridade, muitas das vezes a gente fica tímido ou acanhado. Mas a palavra do Senhor fala que quando há a presença do Espírito Santo, ali há liberdade. Então a gente é liberto. A gente é livre para adorar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Eu peço por gentileza, você que pode, abre comigo lá em Ezequiel, seu capítulo 36. Eu anotei algumas coisas aqui. Eu não sou muito de anotar, porque às vezes eu me perco. Mas creio que o Senhor ele não vai deixar fugir nada para poder estar passando para os irmãos. Amém? Ezequiel, capítulo 36, a partir do versículo 22. 22 e 23 vai dizer assim, ó. Por isso, dê aos israelitas esta mensagem, que eu, o Senhor Deus, tenho para eles. O que vou fazer não é por amor de vocês, israelitas, mas por amor do meu santo nome, que vocês profanaram em todas as nações para onde foram. Quando eu mostrar às nações a santidade do meu grande nome, o nome que vocês profanaram no meio deles, aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor, ou sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Usarei vocês para mostrar às nações que eu sou santo. Amém? Mas eu peço por gentileza que volte um pouquinho. O seu capítulo 36, o versículo 9, ele vai dizer assim, ó. Eu estou ao seu lado. Amém? Repete para você aí, essa mesma palavra, somente essa parte A. Eu estou ao seu lado. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Amém? E essa palavra, ela sobreveio sobre a minha vida desde a quarta-feira. E aqui é Deus falando com o povo de Israel, através da vida de Ezequiel. E Deus, ele ama estar no meio do seu povo. Ele ama estar, né, entre nós. Ele já se faz presente aqui, desde o início do culto, desde o início da oração. Desde o levantar do dia, a gente já se encontra na presença do Senhor. Porque creio eu que o cristão, quando ele levanta, por mais que ele não dobre o seu joelho na beirada da sua cama e consagre o seu dia, quando ele sai da sua casa, ele já sai falando com o Espírito Santo, falando com Deus, né? E nós não somos muitas das vezes, né, condenados pelas nossas palavras, mas sim pelas nossas ações e reações que nós temos durante o dia a dia. Mas mesmo quando usamos para falar uma palavra, até mesmo a Bíblia fala a respeito de quando a boca fala do que o coração está cheio. Às vezes isso a gente fala porque do dia a dia, do estresse, da correria.
E como a pastora falou aqui, Deus ele está abreviando o tempo para nós, para a gente não estar sofrendo da terra. Então, creio eu que os dias estão passando rápido. As 24 horas, às vezes, se torna 12. E às vezes a gente tem que encurtar o tempo. E Deus me deu, a respeito disso, um exemplo de um semáforo. Quando a gente perde, né, a hora de um serviço, ou ir para uma faculdade, ou até mesmo vir para a igreja, e às vezes a gente perde esse tempo da gente poder estar se deslocando de um lugar para o outro, às vezes a gente atravessa o semáforo. Eu não vou nem falar em vermelho, eu vou falar em amarelo. Do verde para o amarelo, às vezes vai dar tempo. Na hora que a gente está na metade da faixa, coloca o vermelho. Então a gente vê que muitas das vezes a gente perde um tempo e a gente quer ganhar esse tempo na nossa ida ou na nossa volta. Ou quando a gente vai para casa, quem tem família, e às vezes chega lá, fica meia hora e os pais falam assim, nossa, mas você já está indo embora. Por quê? Porque o tempo está sendo abreviado. O tempo está sendo encurtado. E isso faz com que nós nos atropelemos. Atropelemos aquilo que muitas das vezes nós podemos programar, né? E aquele tempo, né, que fala, que eu acabei de falar aqui a respeito de Ezequiel 36, a palavra do Senhor vai falar que aquele povo ele estava, né, em cativo. Eles estavam passando uma necessidade naquele momento. E a palavra do Senhor ele fala que Deus ele está, né, a todo momento com a gente. Eis que estou convosco. Então, muitas das vezes a gente se desespera, a gente se atropela e Deus ele está ali do nosso lado, nos mostrando que está junto conosco. E lá em Mateus 28, 19, vai dizer assim, ó, Jesus vai dizer, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Deus, Jesus, Espírito Santo, ele está conosco até a consumação dos séculos. Sabe o que acontece muitas das vezes? A gente quer que Deus ele venha, se materializa e fale conosco. Vou dar o exemplo do semáforo. Senta do nosso lado e fala assim, para que você está correndo? Vai falar que muitas das vezes você passando, a sua consciência não fala para você o que você fez de alerta. Ele não te alerta, a sua consciência muitas das vezes, comigo pelo menos é assim. Às vezes o que eu faço ou o que eu falo, o Senhor ele vem na minha consciência, fala e às vezes eu me pego falando sozinho. As pessoas falam, você é louco? E não é que a gente é louco, por quê? Porque a gente dá o lugar para o Espírito Santo poder nos regrar, nos mostrar o que a gente tem, né, para estar fazendo, para estar falando. Mas Deus, ele constantemente, ele está junto conosco, como ele acaba de falar nessa palavra, né? E eis que estou convosco. E através dele, eu e você, nós somos usados por Deus. Às vezes o irmão ele precisa de uma palavra, ele precisa muitas das vezes de algo que você pode ajudar. E você e eu somos ferramentas para o Senhor dentro dessa terra. Deus ele não vai se manifestar para ir levar algo para um mendigo na rua. Ele não vai se manifestar para vir fazer a pessoa ser curada. Então é nós que vamos ter que se colocar no devido lugar, entender o que o Senhor tem e a gente começar a praticar cada dia mais. E o Senhor falou ele muito forte ao meu coração a respeito do coração, que é o coração de pedra e o coração de carne. Hoje muitos entram dentro da igreja com coração de pedra. Ouve a palavra, ouve o louvor e o coração ele está pedrificado. Não adianta, somente Deus que vai conseguir, né, esmuiçar aquela pedra que está dentro do nosso coração. E ele fala que ele está conosco, como em Mateus 28, 19 e 20, até a consumação. E às vezes a gente deixa a presença de Deus de lado e começa a fazer coisas que não provêm do Senhor, entristecer o Senhor. E muitas das vezes isso vai nos levar, né, longe da presença de Deus. E por isso que a gente começa a se envolver com as pessoas de fora. E Ezequiel, ele levou, né, aquela palavra para aquele povo que estava em cativo, mas antes do cativo, Israel foi colocado no maior e mais lindo monte, aonde os povos e nações viram e ouviram que Deus, né, fez para aquele povo. Então Deus ele criou aquela nação, colocou no mais alto e sublime lugar, aonde que chamou a atenção daquele povo. E aqueles povos chegaram perto para quê? Para poder
se destacar igual o povo de Israel estava se destacando. E Deus tinha colocado esse povo, né? Colocado as leis, colocado seus estatutos, e eles estavam seguindo certinho. E com isso houve, né, aquele destaque ao qual eu te falei. E vai falar que aquele povo, quando ele chegou, ele começou a aproveitar daquilo que Deus estava fazendo para aquele povo. E aí que chega uma parte interessante para nossas vidas também. Tudo que se destaca ou chama a nossa atenção atrai pessoas, atrai olhos. As pessoas começam a observar aquilo que você faz, começa a ver aquilo que muitas das vezes você posta na rede social, ou que você fala no seu emprego, ou que você age dentro de uma faculdade. E lá em Coríntios, capítulo 5, 17, vai dizer assim: que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo, né? Então, o Senhor, Ele nos resgatou da vida do pecado que a gente estava lá para o lado de fora. E Ele nos limpou. E Ele que nos coloca hoje como em destaque. Não é a gente com as nossas leituras, não é a gente com o nosso conhecimento que vai fazer a gente destacar. É óbvio que quem lê, quem busca, vai ter também o destaque. Mas vai ter mais o destaque aquele que tem a presença do Espírito Santo. Porque esse destaque aqui na terra pode até durar por um tempo, mas no céu não vai ter esse tipo de destaque de conhecimento. Vai ter o destaque de santidade. Um destaque aonde que pessoas vão olhar para a sua vida e vai dizer assim: nossa, realmente, aquele homem, aquela mulher, eles pagam um preço para poder estar com a presença do Senhor. E foi dessa forma que Ezequiel, ele viu aquelas pessoas. Ele conseguiu, né, ver as pessoas tratando a lei, os mandamentos do Senhor, chegar em algum lugar de destaque. E depois eles começar a se corromper por aquelas nações, por aqueles povos que estavam se achegando, e começou a deixar para trás. E nós é do mesmo jeito. Às vezes a gente chega dentro do nosso emprego, tem aquelas turminhas que começa a falar uma bobeira, ou ver algo que não provém do Senhor, e às vezes a gente passa e sem querer, por causa da correria, por causa dos dias que estão abreviados, e a gente está com a cabeça às vezes na lua, a gente passa, dá uma risadinha, passa, daqui a pouco, né, começa a se corromper. E aí, sabe o que vai acontecer? O que aconteceu com o povo daquela época. As pessoas chegaram e falavam: nossa, era esses que eram o povo de Israel? Algum de vocês já ouviram? Ou alguém já ouviu falar: nossa, aquele irmão é de Deus? Aquele irmão é cristão? É triste quando a gente ouve pessoas falar: nossa, mas esse fulano é cristão? Esse fulano é crente? Então aconteceu dessa mesma forma com esse povo, quando Deus deu essa revelação para a vida de Ezequiel. E aqui, ó, em Mateus 5, Deus trouxe para mim Mateus 5, do seu capítulo 5, do 13, 14, 15 e o 16. Ele vai dizer assim, ó: vós sois o sal da terra, que é o 13. O 14, vós sois a luz do mundo. O 15, vós sois uma candeia. Ele vai falar que nós somos a candeia, que aquilo que ele acende, nós não vamos pegar e colocar debaixo da nossa cama para não aparecer. A gente tem que se destacar com a presença do Espírito Santo. E no 16 ele vai dizer assim, ó: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então é a nossa obra, através do Espírito Santo na nossa vida, que vai glorificar o nome do Senhor. E aquele povo, ele fez certo, depois eles começou a fazer errado, e o nome do Senhor foi profanado, e depois o Senhor, ele traz essa revelação falando que ele ia tirar a vergonha daquele povo, não porque o povo merecia, porque o nome santo do Senhor, é por causa pelo seu nome santo, que ele ia fazer aquele mesmo povo que envergonhou o nome de Deus, ia exaltar o nome do Senhor. E é a mesma coisa na nossa vida nos dias de hoje. Às vezes a gente envergonha o nome do Senhor, ele quer usar a mim e a você, para a gente começar a mostrar a luz que há em nós. E vai falar também a respeito da passagem de Jesus, explicando para Nicodemos, que como que faz para mim nascer de novo. Ele fala a respeito, né, do batismo
nas águas e o Espírito Santo, o nascimento do Espírito Santo na pessoa. Então a gente vê que mesmo anos lá atrás, hoje em dia a palavra do Senhor ela é viva na nossa vida. E a luz que hoje temos foi porque Cristo ela conquistou na cruz. Jesus ele conquistou aquilo para nós e colocou na nossa mão, para a nossa obra poder ter destaque, para poder mostrar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. E Deus ele falou muito forte a respeito das nossas obras. E ele falou assim, aonde que estão as nossas obras? Aonde que está a sua obra? Aonde está a obra nossa? Muitos de nós, as nossas obras não estão mais como Jesus ele nos passou. As nossas obras, muitas das vezes agora, está na nossa família, está no nosso carro, que é o mais bonito, está na nossa empresa, onde o serviço, que eu dou mais ênfase para o meu carro, para a minha casa, para a minha esposa, para o meu namorado, e eu deixo Deus de lado. Então aqui, quando o Senhor ele falou comigo, as obras que Jesus nos mostrou, não é essa. É para a gente sair, pregar o Evangelho, para haver cura, libertação, renovo, transformação, e o principal que é a salvação. E às vezes a gente fica vivendo uma vida, né, achando que tudo aquilo que a gente ganha, né, que Deus, porque Deus ele permite tudo, gente. E vai falar a respeito de quando Jesus ele foi levado pelo Espírito pro deserto. E ali Satanás ele ofereceu 3 coisas para Jesus. E Jesus de maneira nenhuma ele aceitou. E muitos de nós têm aceitado às vezes um serviço que tira às vezes a gente da presença do Senhor, porque ganha um pouco mais. Isso não é errado, gente. Entenda que isso não é errado, mas a gente tem que começar a primordiar quem nos dá o fôlego de vida. E não é vida de respirar, mas é aquilo que Deus nos dá, que é salvação. É o que a gente tem que sempre zelar, é a nossa salvação. E o único que pode nos dar a salvação é o Jesus. Então, vai dizer que Jesus, ele rejeitou, né, a respeito, quando Satanás ele levou até as pedras sobre eles e mandou falar para ele que transformasse em pão. Ele rejeitou quando ele levou ele até o mais alto pico e falou assim, joga, porque daí você dá a ordem aos seus anjos e ele vai pegar, porque você não vai cair no chão. Ele rejeitou, ele poderia fazer, mas ele não fez. E no final de tudo isso, vai dizer que Jesus, ele repreende, ele tem autoridade e fala. Ele fala, para lá. Ele diz com as suas palavras, né, que Satanás, ele veio com todo aquele manjar para ele poder aceitar e trocar algo. Mas ele não quis aquilo, porque ele sabia para quem que ele estava vindo na terra. E poder passar aquela situação para que nós hoje pudéssemos estar aqui. E a palavra, voltando um pouco sobre Ezequiel 36:6, aquele povo abriu mão do que Deus ensinou e começou a viver como todos aqueles povos estavam chegando até eles. Israel esqueceu dos estatutos e leis de Deus e estava profanando o nome de Deus. A palavra vai dizer que acendeu-se a ira de Deus no seu capítulo 18. Olha para você ver como que é tão forte. No 18 ele vai dizer que era por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos ídolos, dos seus ídolos. Então muitos de nós ainda têm ídolos. Ídolos não é eu ver alguém que canta bonito e falar, nossa, esse cara canta, esse cara prega. Não é isso daí. É às vezes eu colocar a pessoa no mais alto nível que eu posso colocar. Eu estou idolatrando. Seja um amigo, seja um chefe de uma empresa, seja um obreiro, seja um pastor, tudo isso é uma idolatria a qual a gente pode estar fazendo e muitas das vezes está passando em branco na nossa vida. Então por isso que a gente às vezes tem que se policiar no que a gente faz, no que a gente fala, porque às vezes Deus está falando, nossa, mas não precisa de tudo isso. Faça a minha obra. Mostre a obra que você pode fazer para glorificar o meu e o seu Pai que está no céu.
E vai dizer que em Mateus 4:11, como eu falei, né, Jesus ele foi tentado e a gente é tentado também todos os dias. Mas Ezequiel foi vendo aquele povo cego espiritualmente e se envolvendo, né, com povos, nações que estavam ali. Não estava mais amando a Deus, como eu tinha falado. Estava amando, às vezes, o benefício que aquela pessoa que estava se achegando até a ele, estava amando mais aquilo que o trabalho ou algo trouxe para aquela pessoa naquele momento. E para a gente é a mesma situação. Às vezes a gente deixa tudo de lado para viver aquilo. E nisso houve mais coisas que entrou dentro daquele povo, dentro do coração daquele povo. E dentro da nossa vida também entra a respeito disso. E lá o povo, ele corrompeu, deixou levar pelos hábitos, gostos, culturas de outros povos. E isso entrou no coração deles, a inveja, o orgulho, a vaidade, o rancor no coração e a imoralidade. E dessa forma a gente também está caminhando praticamente. Quanto de nós às vezes não chega aqui com rancor, às vezes com ódio, às vezes entristecido. É nítido, gente, da gente poder ver, e às vezes a gente vê pessoas que brigou, discutiu com o seu marido, ou discutiu com o seu filho, ou brigou na empresa e chegou aqui entristecido. É nítido. O Espírito Santo do Senhor, ele fala, ele mostra. Não tem como você se confundir. Tem muitas pessoas, eu já entrei assim, muitas das vezes assim, mas a gente tem que permanecer firme e forte, porque o Senhor aqui na palavra, ele diz: eis que estou contigo até a consumação. Então o Senhor, ele está conosco, ele está nos capacitando. E aquele povo vai mostrar aqui no seu versículo 17, que Deus, ele se acendeu a chama no 18, e no 17 vai dizer que tinha nojo daqueles que estavam fazendo, né, coisas erradas. E ele compara, né, com a impureza de uma mulher nos seus dias. Olha para você ver como que é tão forte aquilo que a gente faz de errado, o nosso pecado. O Senhor, ele tem nojo daquilo que a gente faz, ele não tem nojo de nós, ele nos ama. Mas ele quer toda quarta-feira, todo domingo, toda terça, todo dia que nós entramos aqui na igreja, ele quer que a gente nos renda o nosso coração para ele, para que ele venha trocar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Ele quer nos moldar, ele quer nos trocar esse coração para que a gente possa viver uma vida abençoada. E Deus, ele me levou lá em Gênesis, no seu capítulo 3, do verso 1, e me levou em Coríntios, no seu capítulo 9 e o 22. E eu quero trazer uma comparação bem breve aqui e já estou finalizando. No Gênesis 3:1 vai dizer, né, que a serpente, ela chegou até Eva e falou para Eva, né, que Deus tinha falado como para ela, que não era para comer nenhum fruto. Não foi dessa forma que Deus falou. Deus falou para ela assim: ela pode comer de todos os frutos, porém o fruto que está no centro, né, do jardim do Éden não era para comer. Então Satanás muitas das vezes ele troca aquilo que a gente já sabe que tem que fazer para confundir. E na correria, no estresse, no tempo que está sendo abreviado, às vezes passa batido e a gente já pegou aquilo dali. E a gente muitas das vezes peca contra o Senhor. E lá em Coríntios 9, 22, vai falar a respeito, né, daquilo que Paulo, ele viveu, o que ele passou. E isso daqui, quando Deus falou para mim a respeito desta passagem, muitos de nós fazemos isso. Vai dizer assim, ó: quando estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco também a fim de ganhá-los para Cristo. Assim eu me torno tudo para todos, a fim de poder, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Entendeu? Em alguns, Paulo, ele correu um sério risco. Ele fez de tudo e para todos. Ele correu o risco para poder salvar alguns.
Se tivesse escrito aqui, ó, para salvar a todos, glória a Deus. Porque daí o risco que ele fosse correr, não tinha risco, porque ele ia ser salvo. Então ele correu um risco. E muitas das vezes a gente corre o risco. Às vezes Deus está falando assim, ó, não é para você ir naquela roda achando que você vai ganhar uma pessoa fazendo coisas que não provém do Senhor. Eu vou dar um exemplo aqui, básico, mas a pessoa às vezes está na rua, está ali bebendo algo. E a pessoa, eu vou ali que eu vou ganhar aquela pessoa. Se você é fraco na bebida, não vai, porque você vai cair. Quantas pessoas que eu já ouvi que falou que fez isso e caiu. Então se você é fraco naquilo que a internet hoje tem muito, às vezes a pessoa está naquela roda e você vai lá para ver o que é, daqui a pouco você vê uma coisinha ou outra, daqui a pouco você caiu. Então aqui Paulo, para a glória de Deus, ele foi salvo. Ele nos mostrou que ele conseguiu, mas será que eu e você nos tempos de hoje consegue? Com aquilo que nós adquirimos do Senhor, será que eu e você, nós conseguimos aquilo que Paulo fez? E Deus, no meio daquele povo, ele usou o profeta, né? Ezequiel, para poder falar com aquele povo, que eis que estou convosco. E o Senhor, ele desde o início do culto, ele está aqui nesta noite. Ele está falando aos corações. Muitos de nós entramos com o coração de pedra, mas o Senhor, ele quer trocar esse coração. Ele quer trocar aquilo que muitas das vezes nos feriu lá para o lado de fora, e aqui ele quer fazer algo diferente. E pode se colocar de pé em nome de Jesus. Eu quero estar finalizando. Eu quero estar lendo o final aqui de Ezequiel 36, capítulo 36 e 24. Pode fechar os seus olhos. Eu vou estar lendo brevemente. Entenda o que o Senhor ele quer fazer nesta noite. O que ele fez com aquele povo, ele quer fazer aqui nesta noite. Porque muitas das vezes nós fomos feridos. Muitas das vezes nós ferimos também. Porque não é somente, né, nós que somos feridos. Ele também, nós também ferimos. E lá em Ezequiel 36, capítulo 36, 24, vai dizer assim, ó. Eu os tirei de todas as nações e país e os trarei de volta para a sua própria terra. Borrifarei uma água limpa sobre vocês e os purificarei de todos os seus ídolos e de todas as suas coisas nojentas que vocês têm feito. Eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso, obediente. Porei o meu espírito dentro de vocês e farei com que obedeçam as minhas leis. Cumpram todos os mandamentos que lhe dei. Aí vocês verão na terra que dei aos meus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu povo. Então o que o Senhor ele quer fazer aqui hoje, ele quer aspergir a tua água que sai do seu trono para poder limpar aquilo que muitas das vezes nós somos sujos lá fora. E é muito engraçado, e Deus me levou anos atrás. O irmão da nossa igreja, ele toda vez que o pastor, a pastora falava assim, quem quer reconciliar com o Senhor? Ele levantava a mão e ia na frente. E eu pensava assim, nossa, de novo seu irmãozinho pecou? E é engraçado até a gente falar, mas hoje eu vejo que a pessoa, ela entendia que ela pecava e a gente é pecador. Quem fala que não tem pecado, já está pecando. E quando o pastor, ele fala, ó, levanta sua mão, você que está afastado dos caminhos do Senhor. Ao afastado do caminho do Senhor, gente, não é aquele que está fora da igreja. É aquele que está caminhando dentro da igreja e às vezes chega aqui, a palavra está sendo dita, o louvor está sendo, né, liberado. Porque no louvor ele liberta a palavra, ele transforma. E a gente vê, muitas das vezes, entra, sai, porque o coração ainda é de pedra. Então o Senhor ele quer mudar. Ele quer transformar, mas não depende dele, depende de você. Ele quer, mas será que você quer?
Será que você quer ser? Ou será, eu vou levantar minha mão, vou ser constrangido, as pessoas vão achar que eu pequei. E daí? Você está aqui, não é por mim, não é pelo pastor. Vem aqui e reconcilie com o Senhor, é para às vezes você sair daqui curado, você sair daqui transformado e ser reedificado a sua fé. Mas as pessoas muitas das vezes têm medo e fica com o seu coração de pedra. Mas hoje o Senhor, Ele quer mostrar que Ele tem a palavra para poder quebrar esse coração de pedra. Ele tem a água para poder limpar aquilo que muitas das vezes nós sujamos, que é a nossa veste. E Ele está aqui nesta noite. Ele quer fazer, mas você quer? É isso que eu te pergunto. Você quer nesta noite?